Neste exato momento, a luz está correndo em sua direção a uma velocidade de quase 1 bilhão de quilômetros por hora. Luz de estrelas que morreram antes mesmo do nascimento da Terra. Você pensa que entende o que é grande, mas e se tudo o que você sabe sobre tamanhos estiver errado? Nós embarcamos em uma jornada passando por estrelas de nêutrons, girando mais rápido que as lâminas de um liquidificador, através de filamentos cósmicos com 1 bilhão de anos-luz de comprimento e para lugares onde o próprio espaço é criado mais rápido do que a luz pode viajar. Se você está pronto para que as verdadeiras escalas da existência virem sua mente de cabeça para baixo, deixe um like, porque o que você está prestes a descobrir mudará sua perspectiva sobre tudo. Prepare-se. Começamos. Neste exato segundo, você está de pé sobre uma esfera de rocha correndo pelo cosmos a uma velocidade de 67 mil milhas por hora. A você, a Terra parece enorme, porque atravessá-la leva horas. Você imagina que a Terra sob seus pés é sólida e eterna. Mas eis um fato que destruirá tudo o que você acredita sobre escalas. A Terra parece-nos enorme porque a experimentamos passo a passo. Uma caminhada de casa até a loja parece uma viagem. Uma viagem de carro cruzando um estado leva horas. Um voo para outro continente. Um dia inteiro. Essa experiência faz-nos sentir a Terra incrivelmente grande. Baseamos toda a nossa percepção de tamanho com base nessas escalas humanas. No entanto, em comparação com o que realmente existe, a Terra é menor que um grão de poeira flutuando numa catedral imensa. Vejamos isso em perspectiva. Se você pudesse diminuir tudo o que existe, a Terra se tornaria invisível, a olho nu, antes mesmo de você sair do seu bairro cósmico. A Lua, que parece tão pequena que você pode cobri-la com o polegar, na verdade está a uma distância de 240 mil milhas. É como colocar 10 planetas Terra enfileirados e ainda assim não alcançar nosso vizinho mais próximo. O seu cérebro não consegue realmente compreender o que isso significa. A evolução nunca nos preparou para entender distâncias medidas em milhões ou bilhões de qualquer coisa. Nós evoluímos para caçar animais, coletar alimentos e nos orientar em territórios medidos em milhas ou quilômetros. Quando alguém diz 1 bilhão, sua mente automaticamente o percebe da mesma forma que 1 milhão, para o seu cérebro, focado na sobrevivência, ambas as palavras significam simplesmente um número muito grande. Mas a diferença entre 1 milhão e 1 bilhão é impressionante. 1 milhão de segundos são 11 ou 12 dias, e 1 bilhão de segundos são 32 anos. Se a Terra tivesse o tamanho de uma bolinha de gude, todo o nosso sistema solar ainda assim seria menor que um quarteirão da cidade. E o nosso próprio sistema solar é apenas um ponto minúsculo em uma galáxia que contém 400 bilhões de estrelas. Estamos prestes a ir além de tudo o que sua mente pode confortavelmente abranger. Você descobrirá objetos tão densos que uma colher de chá de sua substância pesaria tanto quanto o Monte Everest. Vocês presenciarão colisões que, em um segundo, criam mais energia do que o nosso Sol produz em 1 milhão de anos. Vocês encontrarão estruturas tão vastas que a luz levaria mais tempo para as atravessar do que a própria humanidade existe. Cada escala que vocês pensam compreender está prestes a ser destruída. As grandes coisas na sua vida cotidiana se tornarão absolutamente insignificantes comparadas com o que realmente existe. A sua casa, a sua cidade, o seu país inteiro encolher-se-ão até a invisibilidade comparados com o que nos aproximamos. Mas, comparada com o que nos espera a seguir, a Terra parecerá um gigante. A atmosfera terrestre pressiona vocês com a força de 14,7 de libra em cada polegada quadrada do seu corpo. Vocês não sentem isso porque viveram toda a sua vida dentro deste oceano invisível.
Mas este cobertor gasoso e opressor, que mantém a vida em vocês, estende-se apenas por algumas dezenas de milhas acima das suas cabeças. O espaço começa oficialmente na linha de Kármán, a uma altitude de 62 milhas acima do nível do mar. Isso pode parecer perto, até que você perceba o que 62 milhas verticais realmente significam. Se você pudesse empilhar pessoas de altura média umas sobre as outras, você precisaria de 59.520 pessoas para construir uma torre que atingiria a borda do espaço. Imagine essa torre de pessoas subindo além das nuvens, mais alto do que os aviões voam, para onde não há clima. A maioria dos aviões comerciais voa a uma altitude de apenas 6 a 7 milhas. Mesmo a essa altitude, sem pressurização, você morreria em questão de 15 segundos. O ar fica tão rarefeito que seu sangue literalmente ferveria, mas você ainda estaria apenas a 1/9 do caminho para o espaço. O Monte Everest, que regularmente ceifa a vida de alpinistas experientes, atinge apenas 5,5 milhas de altura. Você teria que empilhar 11 Everestes para alcançar o espaço. E é isto que torna esta distância ainda mais alucinante. Se a Terra pudesse ser reduzida ao tamanho de uma bola de basquete, a atmosfera seria mais fina que uma folha de papel enrolada à sua volta. Todo o ar que você já respirou, cada nuvem que você já viu, cada pássaro que já voou, existe nesta camada incrivelmente fina ao redor do nosso planeta. A Estação Espacial Internacional orbita a uma altitude de 250 milhas. Os astronautas lá flutuam não porque não haja gravidade. A gravidade da Terra a esta altitude ainda é de 89% da força na superfície. Eles flutuam porque estão caindo ao redor da Terra a uma velocidade de 17.500 milhas por hora. Eles caem ininterruptamente, mas nunca alcançam o chão, porque a Terra se curva debaixo deles. Mas é exatamente aqui que a sua percepção de distância começa a desmoronar-se completamente. A estação espacial, que nos parece incrivelmente distante, orbita mais perto da superfície da Terra do que a distância entre Nova York e Washington. Se você pudesse viajar reto para cima à velocidade de uma autoestrada, você chegaria à estação espacial em menos de 3 horas. No entanto, esse pequeno passo da superfície da Terra representa a maior conquista da humanidade nas viagens espaciais. Apenas cerca de 600 pessoas em toda a história da humanidade viajaram tão longe. A viagem mais distante que os humanos já fizeram foi a viagem à Lua, que leva apenas 3 dias de foguete. Mas a Lua ainda está nos braços gravitacionais da Terra. Nós nem sequer começamos a nos libertar da influência do nosso planeta. E já agora, os números se tornam inimagináveis. Mas em comparação com o que virá, a estação espacial parece tocar o chão. A luz do Sol atinge o seu rosto em 8 minutos e 20 segundos depois de ter deixado a superfície da nossa estrela. Nestes 8 minutos, a luz percorreu 93 milhões de milhas através do vácuo do espaço. Mas eis o que vai explodir a sua mente. No mesmo período de tempo, a luz conseguiria dar a volta ao equador da Terra 7 vezes. Isso revela algo inacreditável sobre o tamanho do Sol. A nossa estrela é tão massiva que a luz, a coisa mais rápida do universo, leva mais de 4,5 segundos para simplesmente atravessá-lo de um lado ao outro. Pense nisso. A luz pode dar a volta ao nosso planeta inteiro em 1/7 de segundo, mas precisa de 4,5 segundos para atravessar o Sol. O Sol poderia engolir mais de 1 milhão de terras e ainda sobraria espaço. O Sol contém 99,86% de toda a massa do nosso sistema solar. Todo o resto, a Terra, Júpiter, Saturno,
todos os planetas, luas, asteroides e cometas juntos, compõe apenas 14 centésimos de 1%. Se o sistema solar fosse uma pizza gigante, o Sol seria tudo, exceto algumas migalhas minúsculas espalhadas pelas bordas. Mas a massa é apenas um dos aspectos alucinantes da nossa estrela. A temperatura da superfície do Sol atinge 10.000 graus Fahrenheit. Isso é o suficiente para vaporizar qualquer material conhecido na Terra. No entanto, a superfície é, na verdade, a parte mais fria que podemos observar. O núcleo do Sol arde a uma temperatura de 27 milhões de graus. A tais temperaturas, os átomos de hidrogênio colidem com tanta força que se fundem em hélio, libertando a energia que o aquece. A cada segundo, o Sol transforma 4 milhões de toneladas de matéria diretamente em energia pura. Este processo já dura 4.500 milhões de anos e continuará por mais 5.000 milhões de anos. A quantidade de energia que a nossa estrela produz em apenas um segundo poderia abastecer a civilização humana com energia por centenas de milhares de anos. No entanto, apesar de todo esse poder incrível, o Sol é surpreendentemente comum. Os astrônomos o classificam como uma anã amarela. Só na nossa galáxia existem estrelas ao lado das quais o nosso Sol parece uma vela num bolo perto de um incêndio florestal. Algumas estrelas brilham tão intensamente que se consomem em apenas alguns milhões de anos, ao contrário da vida de 10 bilhões de anos do Sol. Eis a parte que deve tirar o seu sono à noite. O Sol está tão longe que parece apenas um disco minúsculo no nosso céu. No entanto, ele é brilhante o suficiente para cegá-lo permanentemente se você olhar diretamente para ele. Esta estrela de tamanho médio, localizada a 93 milhões de milhas de nós, determina completamente o orçamento energético do nosso planeta. Sem a luz solar, a Terra seria uma rocha congelada com uma temperatura de superfície centenas de graus abaixo de zero. Mas, em comparação com o que virá a seguir, o nosso Sol é apenas uma brasa tremeluzente. Plutão pousa na escuridão eterna, na borda gelada de tudo o que vocês chamam de lar. Embora já não o classifiquemos como planeta, este mundo longínquo marca o limite do sistema solar que a maioria das pessoas imagina. Mas Plutão nem sequer está perto do verdadeiro limite. A fronteira efetiva do nosso sistema solar se estende tão longe que a distância a Plutão parece um passeio até a caixa de correio. Plutão orbita o nosso Sol a uma distância média de 3,7 bilhões de milhas. A luz solar leva mais de 5 horas para atingir este mundo gelado. Da superfície de Plutão, o Sol aparenta ser apenas uma estrela brilhante, dando não mais calor do que o brilho estelar. A temperatura ali nunca se eleva acima de menos 375 graus Fahrenheit. Água em estado líquido não pode existir. A atmosfera é tão rarefeita que na Terra seria considerada um vácuo, mas é isto que quebra a sua percepção de escala. Plutão representa apenas a borda interna da verdadeira fronteira do nosso sistema solar. Além de Plutão, encontra-se o cinturão de Kuiper, um anel de objetos gelados que se estende por mais de 1 bilhão de milhas. E para lá dele, estende-se a nuvem de Oort, uma concha esférica de cometas que se prolonga até metade do caminho para a estrela mais próxima. A nuvem de Oort está 50.000 vezes mais longe do Sol do que a Terra. Se de alguma forma pudéssemos comprimir todo o nosso sistema solar ao tamanho de um grão de areia, a estrela mais próxima ainda estaria a mais de 1 milha de distância de você. Imagine que você segura um grão de areia e, em seguida, caminha por mais de 1 milha para encontrar o próximo grão de areia. É esse o espaço entre as estrelas na nossa vizinhança cósmica. A maior parte do universo é um espaço vazio assim. Nossa nave espacial mais rápida,
a Voyager 1, lançada em 1977, ainda se afasta do Sol a uma velocidade de 38.000 milhas por hora. Após 47 anos de voo contínuo, ele mal deixou o nosso sistema solar. Ele não se aproximará de outra estrela por mais 40.000 anos. Mesmo a velocidade da luz, seriam necessários 4 anos e 4 meses para alcançar o nosso vizinho estelar mais próximo. O espaço entre as estrelas não contém quase nada. Nas regiões mais vazias entre sistemas estelares, você pode encontrar um único átomo de hidrogênio por pé cúbico. A atmosfera da Terra contém trilhões de átomos no mesmo espaço. O vácuo do espaço interestelar é mais perfeito do que tudo o que podemos criar em laboratórios. Este vazio estende-se em todas as direções por distâncias cuja travessia exigiria vidas inteiras, mesmo a velocidade da luz. A nossa vizinhança estelar local abrange dezenas de anos-luz. Mas a nossa vizinhança local, por si só, é apenas um aglomerado minúsculo dentro de algo muito maior. Mas comparado com o que virá a seguir, toda a nossa vizinhança estelar é apenas o começo. Nossa galáxia está devorando outras galáxias neste exato momento. Enquanto você lê esta frase, a Via Láctea está lentamente engolindo grupos menores de galáxias, esticando-as em correntes estelares que nos envolvem, como se fossem espaguetes cósmicos. Este processo dura bilhões de anos e estamos apenas agora começando a mapear os cemitérios estelares espalhados pela nossa casa galáctica. A Via Láctea contém entre 200 e 400 bilhões de estrelas. Cada uma delas é um Sol, potencialmente com a sua própria família de planetas. Se você pudesse contar uma estrela por segundo, levaria mais de 12.000 anos para contá-las todas. Mas a parte estonteante não é a quantidade de estrelas. É a distância entre elas. Nossa galáxia tem 100.000 anos-luz de diâmetro. A luz, viajando a 670 milhões de milhas por hora, são necessários 100.000 anos para atravessá-la de um lado ao outro. O Voyager 1, a sonda espacial mais rápida e distante da humanidade, precisaria de mais de 1 bilhão e 700 milhões de anos para fazer a mesma viagem. Até que o Voyager tivesse atravessado nossa galáxia, o Sol teria morrido, a Terra teria desaparecido e a própria galáxia teria mudado completamente sua forma. Mas eis o que torna as distâncias galácticas ainda mais incompreensíveis. Não estamos parados dentro dessa estrutura cósmica. Todo o nosso sistema solar gira em torno do centro da galáxia a uma velocidade de 515.000 milhas por hora. Mesmo a essa velocidade incrível, ainda precisamos de 230 milhões de anos para completar uma única volta ao redor do centro da galáxia. Os dinossauros viveram e morreram durante o nosso último quarto de órbita. No centro da nossa galáxia esconde-se um buraco negro supermassivo chamado Sagitário A Asterisco. Este monstro contém uma massa equivalente a 4 milhões de sóis, comprimida numa região menor que a órbita de Mercúrio. As estrelas perto do centro galáctico orbitam este buraco negro tão rapidamente que completam órbitas inteiras em apenas 16 anos. Essas estrelas estão sujeitas a forças gravitacionais tão extremas que o próprio tempo para elas flui mais lentamente em comparação conosco. Da nossa posição nas periferias da galáxia, não conseguimos ver o centro devido a densas nuvens de poeira e gás. Se fosse possível remover toda a poeira, o centro galáctico apareceria no nosso céu noturno tão brilhante quanto a lua cheia. O céu brilharia com a luz de bilhões de estrelas antigas, compactadas numa área menor que a constelação de Órion. O nosso sistema solar está localizado a aproximadamente 26.000 anos-luz do centro da galáxia, mais ou menos a meio caminho da borda. Vivemos no chamado Braço de Órion,
um pequeno braço espiral que contém apenas uma fração minúscula das estrelas da galáxia. A maior parte da massa da Via Láctea reside em regiões que nunca visitaremos. Mas, em comparação com o que virá a seguir, a nossa galáxia não passa de uma pequena ilha num oceano infinito. A estrela, chamada Ui Scuti, é tão grande que, se a colocássemos no lugar do nosso Sol, ela engoliria Mercúrio, Vênus, a Terra, Marte e se estenderia para além da órbita de Júpiter. A luz levaria 9 horas para percorrer a circunferência desse monstro. Se de alguma forma pudéssemos viajar pelo equador da Ui Scuti à velocidade de uma autoestrada, a viagem demoraria 9 milhões de anos. A Ui Scuti pertence a uma classe de estrelas conhecidas como supergigantes vermelhas. Esses monstros estelares representam a fase final da vida das estrelas mais massivas. Quando uma estrela contém mais do que 25 vezes a massa do nosso Sol, ela queima o seu combustível nuclear a uma velocidade incrível. Quanto mais massiva a estrela, mais curta e espetacular é a sua vida. Enquanto o nosso Sol brilhará estavelmente por 10 bilhões de anos, a Ui Scuti existirá por apenas cerca de 10 milhões de anos. Ela queima seu combustível de hidrogênio tão rapidamente que já está em sua fase de morte. Apesar de sua relativa juventude, as camadas externas da estrela se expandiram para dimensões colossais, enquanto seu núcleo luta para manter a fusão nuclear contra sua própria gravidade esmagadora. É isso que torna a Ui Scuti verdadeiramente impressionante. Apesar de ser 1 bilhão e 700 milhões de vezes maior que o nosso Sol em volume, ela contém apenas 30 vezes mais massa. Isso significa que a estrela é incrivelmente rarefeita. Sua atmosfera externa é tão tênue que, pelos padrões terrestres, é praticamente um vácuo. Se você pudesse de alguma forma estar de pé em uma plataforma nas camadas externas da Ui Scuti, talvez nem percebesse que estaria dentro de uma estrela. Mas a Ui Scuti nem sequer está perto de ser a estrela mais massiva que conhecemos. Este título pertence a estrelas no aglomerado R136, localizado a 165 mil anos-luz de nós. Esses monstros contêm até 300 massas do nosso Sol, embalados em volumes muito menores. Eles queimam de forma tão quente e brilhante que ejetam suas camadas externas para o espaço através de ventos estelares, movendo-se a velocidades de milhares de milhas por segundo. As estrelas mais massivas que podemos observar estão no limite teórico da formação estelar. Acima de uma certa massa, uma estrela torna-se tão quente que a pressão da radiação a impede de acumular mais material. Esses gigantes estelares queimam seu combustível tão rapidamente que existem por apenas alguns milhões de anos antes de explodir como hipernovas. Explosões tão poderosas que podem ser vistas a bilhões de anos-luz de distância. Quando Ui Scuti finalmente morrer, ela provavelmente explodirá como uma supernova visível durante o dia na Terra. Apesar de estar a milhares de anos-luz de nós, a explosão será mais brilhante que toda a nossa galáxia durante várias semanas. A explosão criará e espalhará pelo espaço elementos mais pesados que o ferro, semeando as futuras gerações de estrelas e planetas. Mas, comparado ao que está por vir, mesmo esses monstros estelares são surpreendentemente frágeis. Uma estrela de nêutrons chamada PSRJ 1748-2446 e gira 716 vezes por segundo. No tempo que você pisca, esse corpo estelar completa mais de 200 rotações completas. Seu equador se move a uma velocidade de quase 100 milhões de milhas por hora. Um pouco mais rápido e a força centrífuga a despedaçaria. Estrelas de nêutrons são o que resta quando o núcleo de uma estrela massiva colapsa sob sua própria gravidade.
Em menos de um segundo, uma região do tamanho da Terra se contrai para uma esfera com um diâmetro de apenas 12 milhas. O colapso é tão intenso que prótons e elétrons se fundem, formando nêutrons. O que resta é a matéria mais densa no universo conhecido. Uma estrela de nêutrons contém mais massa do que o nosso Sol, comprimida num volume menor que Manhattan. O campo gravitacional na sua superfície é 200 bilhões de vezes mais forte do que a gravidade da Terra. Se você pudesse de alguma forma ficar de pé na superfície de uma estrela de nêutrons, você pesaria o mesmo que a montanha Everest. A velocidade de escape de uma estrela de nêutrons é de 100 mil milhas por segundo, quase metade da velocidade da luz. Mas é a densidade que realmente explode a mente. Uma colher de chá de matéria de uma estrela de nêutrons, na Terra, pesaria 6 bilhões de toneladas. Isso é mais do que todos os carros, caminhões e ônibus do planeta somados. Comprimidos em algo que você poderia segurar na mão. Um cubo de açúcar feito desse material pesaria tanto quanto uma montanha. O campo magnético em torno de uma estrela de nêutrons é 1 trilhão de vezes mais forte do que o campo magnético da Terra. Este intenso magnetismo guia partículas carregadas ao longo dos polos magnéticos, criando feixes de radiação que varrem o espaço como os raios de um farol. Quando esses feixes apontam para a Terra, detectamos impulsos regulares de ondas de rádio. É por isso que os chamamos de pulsares. Algumas estrelas de nêutrons são ainda mais extremas. Magnetars possuem campos magnéticos 1000 vezes mais fortes do que os de estrelas de nêutrons comuns. Esses campos magnéticos são tão intensos que apagariam os dados de todos os cartões de crédito na Terra a uma distância de 100 mil milhas. A energia do campo magnético de um magnetar bastaria para fornecer à civilização humana com energia por 1 bilhão de anos. Estrelas de nêutrons são incrivelmente duradouras. Enquanto estrelas massivas se esgotam em milhões de anos, estrelas de nêutrons podem girar por bilhões de anos com precisão atômica. Os pulsares mais estáveis marcam o tempo com mais precisão do que os melhores relógios atômicos criados pelos humanos. Astrônomos usam a cronometragem dos pulsares para a detecção de ondas gravitacionais e a navegação de naves espaciais. Quando duas estrelas de nêutrons se fundem, elas criam explosões de quilonovas que forjam ouro, platina e urânio. Cada anel de ouro, cada catalisador de platina, cada átomo de urânio na Terra foi criado dentro dessas colisões cósmicas há bilhões de anos. Mas, em comparação com o que vem a seguir, as estrelas de nêutrons parecem quase familiares. Deixe cair um marshmallow sobre uma estrela de nêutrons e ele atingirá a superfície com a força explosiva de 1000 bombas de hidrogênio. A NASA calculou este cenário para demonstrar o ridículo campo gravitacional que cerca esses restos estelares. O marshmallow aceleraria a milhões de milhas por hora antes de se chocar com a superfície de ferro cristalino da estrela de nêutrons. A superfície de uma estrela de nêutrons é o lugar mais liso no universo. Qualquer montanha em uma estrela de nêutrons seria limitada a uma altura de cerca de 1/10 de polegada, antes que a intensa gravidade a esmagasse. A gravidade superficial é tão forte que distorce o espaço e o tempo. A luz, ao escapar do poço gravitacional de uma estrela de nêutrons, perde energia, tornando-se mais avermelhada e mais tênue quando chega à Terra. As superfícies das estrelas de nêutrons sofrem estrelamotos, diante dos quais os terremotos mais potentes na Terra parecem meros tremores leves. Quando a crosta de uma estrela de nêutrons se desloca por apenas uma fração de polegada, ela libera mais energia do que o Sol produz em 100 mil anos.
Esses estrelamotos podem alterar a velocidade de rotação da estrela em milissegundos, provocando irregularidades nos pulsares que os astrônomos conseguem detectar a uma distância de milhares de anos-luz. Mas a verdadeira violência ocorre quando a matéria cai sobre a estrela de nêutrons vinda de uma estrela companheira. O gás, movendo-se em espiral para dentro, forma um disco de acreção que se aquece a milhões de graus. Quando uma quantidade suficiente de material se acumula na superfície, a fusão nuclear se inflama numa explosão termonuclear que pode ser vista de toda a galáxia. Esses flashes de raios-x liberam em segundos mais energia do que o nosso Sol produz em semanas. Algumas estrelas de nêutrons extraem matéria de estrelas companheiras de forma tão eficiente que se tornam pulsares reciclados. A matéria em queda gira a estrela de nêutrons como um giroscópio cósmico, fazendo-a girar centenas de vezes por segundo. Esses pulsares de milissegundos estão entre os cronômetros mais precisos do universo, mantendo sua velocidade de rotação com uma precisão de nanosegundos ao longo de décadas. Os campos magnéticos em torno das estrelas de nêutrons criam fenômenos que não possuem análogos em nenhum outro lugar no universo. Perto dos polos magnéticos, os elétrons aceleram-se a quase a velocidade da luz, criando feixes de raios gama tão intensos que poderiam matar toda a vida na Terra a uma distância de 1000 anos-luz. Quando estes raios mortais atravessam o espaço, eles criam um efeito de farol que nos permite detetar pulsares. As estrelas de nêutrons também demonstram a teoria geral da relatividade de Einstein de formas que seriam impossíveis de estudar noutro local. O tempo nos seus intensos campos gravitacionais flui mais devagar. A luz curva-se à volta delas, permitindo-nos ver parte do seu lado oculto. A sua rotação arrasta consigo o espaço e o tempo, num efeito chamado arrastamento de referenciais. Mas em comparação com o que vem a seguir, até as estrelas de nêutrons seguem regras previsíveis. Sistemas binários de estrelas de nêutrons são vampiros cósmicos que se devoram lentamente ao longo de milhões de anos. Quando duas estrelas de nêutrons orbitam próximas uma da outra, elas criam ondas gravitacionais que retiram energia do sistema. Esta perda de energia faz com que as estrelas se aproximem em espiral, numa dança mortal cada vez mais íntima, que só pode terminar numa colisão. O sistema binário de estrelas de nêutrons mais conhecido, chamado sistema binário Hulse-Taylor, forneceu a primeira evidência indireta de ondas gravitacionais décadas antes de o LIGO as detectar diretamente. As duas estrelas de nêutrons neste sistema orbitam uma a outra a cada 7 horas e 75 centésimos. A cada órbita, elas perdem energia devido às ondas gravitacionais e se aproximam em 17 pés. Em aproximadamente 300 milhões de anos, elas colidirão. Mas algumas estrelas de nêutrons não esperam pela colisão para roubar de seus vizinhos. Quando uma estrela de nêutrons tem uma estrela companheira comum, ela pode sugar material das camadas externas da companheira. Este gás roubado forma um disco de acreção brilhante que cai em espiral sobre a estrela de nêutrons a uma velocidade de milhões de milhas por hora. O atrito neste disco aquece o gás a temperaturas de 100 milhões de graus. Estas estrelas de nêutrons em acreção tornam-se fontes de raios-x tão brilhantes que ofuscam galáxias inteiras. A matéria em queda libera energia gravitacional mais eficientemente do que a fusão nuclear. Quando o gás atinge a superfície da estrela de nêutrons, ele se move a uma velocidade de milhares de milhas por segundo e carrega uma energia cinética equivalente à de uma arma nuclear. O impacto cria flashes de raio-x que podem aumentar temporariamente o brilho do sistema em milhões de vezes. Alguns sistemas binários criam fenômenos ainda mais estranhos. Pulsares do tipo viúva negra
são estrelas de nêutrons que evaporam lentamente suas estrelas companheiras com radiação intensa. Partículas energéticas do pulsar arrancam as camadas externas da companheira, criando uma nuvem de gás brilhante ao redor do sistema. Eventualmente, a estrela companheira será completamente engolida, deixando para trás um pulsar isolado. Pulsares Redback representam outra classe de canibais cósmicos. São estrelas de nêutrons com estrelas companheiras, maciças o suficiente para sobreviver à radiação do pulsar, mas ainda assim pequenas o bastante para perder material para sua parceira densa. A interação cria padrões complexos de raios X à medida que o material flui entre as estrelas. As interações mais violentas em sistemas binários ocorrem quando duas estrelas de nêutrons finalmente se fundem. A colisão gera uma explosão de quilonova que sintetiza elementos pesados e os expele para o espaço a uma velocidade de milhares de milhas por segundo. Essas fusões são responsáveis pela criação da maior parte do ouro, da platina e dos elementos de terras raras no universo. Mas, comparado ao que vem a seguir, o canibalismo estelar é apenas um aperitivo. Em 17 de agosto de 2017, os detectores de ondas gravitacionais sentiram o próprio espaço vibrar quando duas estrelas de nêutrons colidiram. A 130 milhões de anos-luz de nós. A fusão, designada como GW170817, durou apenas 100 segundos, mas liberou mais energia do que o nosso Sol irá produzir em toda a sua vida de 10 bilhões de anos. A colisão criou uma explosão, chamada quilonova, que foi visível até mesmo para astrônomos amadores, apesar de ter ocorrido em outra galáxia. Durante vários dias, este único evento ofuscou todas as estrelas em sua galáxia hospedeira juntas. Mas o espetáculo de luz foi apenas um subproduto de algo muito mais significativo, acontecendo em nível subatômico. Quando duas estrelas de nêutrons se fundem, elas criam condições que não existem em nenhum outro lugar do universo. As temperaturas atingem 100 bilhões de graus. As densidades excedem a densidade dos núcleos atômicos. Os nêutrons se comprimem de forma tão densa que formam elementos mais pesados que o ferro através da captura rápida de nêutrons. Este processo, chamado processo R, cria ouro, platina, urânio e dezenas de outros elementos pesados em apenas alguns segundos. A colisão lançou para o espaço aproximadamente 50 massas terrestres de elementos pesados puros a uma velocidade de milhares de milhas por segundo. Este único evento criou mais ouro do que existe em toda a crosta terrestre. A platina nas suas joias, o ouro na sua eletrônica, o urânio que alimenta os reatores nucleares, tudo isso foi forjado em colisões estelares como esta, há bilhões de anos. Mas as fusões de estrelas de nêutrons não apenas criam elementos. Elas também fornecem testes cruciais para a física fundamental. A colisão gerou ondas gravitacionais que viajaram 130 milhões de anos-luz sem perder o seu conteúdo informacional. Estas ondas confirmaram as previsões de Einstein sobre como o espaço e o tempo se comportam nas condições mais extremas. A fusão também deu origem a um curto surto de raios gama, uma das explosões mais energéticas do universo. Em apenas 2 segundos, este surto liberou em raios gama mais energia do que o nosso Sol produz em luz visível em milhões de anos. Se um surto semelhante ocorresse a alguns milhares de anos-luz da Terra, poderia destruir a nossa camada de ozono e provocar extinções em massa. Cientistas estimaram que fusões de estrelas de nêutrons ocorrem aproximadamente uma vez por ano numa galáxia do tamanho da Via Láctea. Ao longo do tempo cósmico, estas colisões enriqueceram o universo com elementos pesados, necessários para planetas rochosos e química complexa.
Sem as fusões de estrelas de nêutrons, o universo conteria apenas hidrogênio, hélio e lítio. As ondas gravitacionais de GW170817 também forneceram um novo modo de medir a velocidade de expansão do universo. Combinando os dados das ondas gravitacionais com observações ópticas, os astrônomos calcularam a constante de Hubble com uma precisão sem precedentes. Mas, em comparação com o que virá a seguir, as colisões de estrelas de nêutrons são apenas o começo da violência cósmica. A matéria escura supera em massa todas as estrelas, planetas, gás e poeira no universo numa proporção de 5:1. Cada átomo no seu corpo, cada grão de areia na Terra, cada estrela no céu noturno, tudo isso representa apenas 16% de toda a matéria existente. Os outros 84% são completamente invisíveis e interagem com a matéria comum apenas através da gravidade. Sabemos que a matéria escura existe porque vemos o seu impacto gravitacional em tudo o resto. As galáxias giram rápido demais para se manterem unidas apenas pela matéria visível. Aglomerados de galáxias movem-se de tal forma que isso requer 5 vezes mais massa do que a que podemos observar. A lente gravitacional curva a luz em torno de objetos massivos em trajetórias que exigem a presença de matéria invisível. Mas eis o que torna a matéria escura tão misteriosa. Ela atravessa a matéria comum como se não existisse. Neste exato momento, bilhões de partículas de matéria escura atravessam o seu corpo a cada segundo, sem interagir com nenhum átomo. As partículas de matéria escura podem estar colidindo constantemente dentro de você, mas não deixam rastros da sua passagem. Cientistas construíram detetores profundamente debaixo da Terra, protegidos por milhas de rocha, na esperança de capturar partículas de matéria escura no momento de uma colisão acidental com átomos comuns. Esses experimentos exigem isolamento de raios cósmicos e de contaminação radioativa, porque as interações da matéria escura são muito raras e fracas. Após décadas de busca, utilizando equipamentos cada vez mais sensíveis, ainda não detectamos nenhuma partícula de matéria escura diretamente. A teoria principal sugere que a matéria escura é composta por partículas chamadas WIMPs, partículas massivas que interagem fracamente. Essas partículas hipotéticas foram criadas nos primeiros momentos após o Big Bang, mas possuem propriedades completamente diferentes das da matéria comum. Elas não emitem luz, não absorvem luz e não interagem eletromagneticamente. Teorias alternativas sugerem que a matéria escura pode ser composta por buracos negros primordiais formados no início do universo, ou por áxions, ou por neutrinos estéreis, ou por algo ainda mais estranho que ainda não conseguimos imaginar. Alguns cientistas chegam a duvidar da existência da matéria escura, sugerindo que nossa compreensão da gravidade precisa de modificação em escalas cósmicas. O que sabemos com certeza é que a matéria escura desempenhou um papel crucial na formação de estruturas. No início do universo, a matéria escura começou a se aglomerar primeiro, porque não interagia com a radiação. Esses aglomerados de matéria escura serviram como um andaime gravitacional, que permitiu que a matéria comum se reunisse e formasse as primeiras estrelas e galáxias. Simulações computacionais mostram que a matéria escura forma uma teia cósmica de filamentos e nós por todo o universo. Galáxias se formam onde a matéria comum cai em halos de matéria escura. A Via Láctea está dentro de um halo de matéria escura que se estende muito além dos limites da galáxia visível. Mas, comparado ao que vem a seguir, a matéria escura é apenas um arcabouço de suporte para um componente cósmico ainda mais estranho. A Via Láctea está envolta numa prisão esférica de matéria escura
que se estende por 3 vezes a distância da borda visível da nossa galáxia. Este halo invisível contém 10 vezes mais massa do que todas as estrelas, gás e poeira que podemos observar. Sem esta jaula de matéria escura, a nossa galáxia teria se desintegrado há bilhões de anos. A nossa galáxia gira como um catavento cósmico, mas a sua rotação não obedece às leis da física comum. Baseando-nos apenas na matéria visível, as estrelas exteriores deveriam girar muito mais lentamente do que as interiores, assim como os planetas no nosso sistema solar. Em vez disso, as estrelas em todo o disco galáctico giram aproximadamente à mesma velocidade, cerca de 500 mil milhas por hora. Esta curva de rotação plana foi uma das primeiras evidências sérias da existência de matéria escura. A astrônoma Vera Rubin descobriu na década de 1970 que galáxia após galáxia demonstravam o mesmo padrão de rotação impossível. A única explicação era uma matéria invisível, proporcionando uma atração gravitacional adicional para fazer as estrelas mais externas se moverem tão rapidamente. Os halos de matéria escura estendem-se muito mais longe do que as galáxias que contêm. O halo de matéria escura da Via Láctea estende-se por aproximadamente 300 mil anos-luz do centro da galáxia. Para comparação, a galáxia visível tem apenas 100 mil anos-luz de diâmetro. Vivemos dentro desta enorme estrutura invisível que molda tudo no nosso ambiente cósmico. O halo de matéria escura não é suave nem homogêneo. Simulações computacionais mostram que ele contém uma subestrutura, aglomerados menores de matéria escura remanescentes do processo de formação. Alguns desses subhalos de matéria escura podem abrigar suas próprias pequenas galáxias. Outros, completamente escuros, invisíveis, exceto por sua influência gravitacional. À medida que a Via Láctea se move pelo espaço, ela coleta continuamente matéria escura de seu entorno. A galáxia age como um aspirador de pó cósmico, sugando partículas de matéria escura e aglomerados menores. Este processo já dura mais de 13 bilhões de anos, acumulando gradualmente a massa invisível de nossa galáxia. O grupo local de galáxias, que inclui a Via Láctea e Andrômeda, existe dentro de uma estrutura ainda maior de matéria escura, denominada superaglomerado local. Essa estrutura se estende por 100 milhões de anos-luz e contém uma massa equivalente a 10 mil trilhões de sóis, sendo a maior parte matéria escura. A matéria escura também influencia a formação de estrelas em nossa galáxia. A atração gravitacional de aglomerados de matéria escura pode provocar o colapso de nuvens de gás, levando a surtos de formação estelar. A distribuição da matéria escura pela galáxia afeta onde e quando novas estrelas nascem. Mas, em comparação com o que virá a seguir, a matéria escura é uma participante passiva numa história cósmica ainda mais dramática. A energia escura está a despedaçar o universo a uma velocidade acelerada. Esta força misteriosa constitui 68% de tudo o que existe. E, no entanto, não fazemos ideia do que é realmente. A energia escura age como uma antigravidade, forçando o próprio espaço a expandir-se cada vez mais rápido com o tempo. Há 5 mil milhões de anos, a energia escura superou a gravidade e começou a acelerar a expansão do universo. Antes dessa transição cósmica, a gravidade estava a vencer a batalha, desacelerando a expansão que restou do Big Bang. Agora, a energia escura domina e a velocidade de expansão aumenta a cada dia. O universo se expandirá eternamente, tornando-se cada vez mais frio e desolado a cada bilhão de anos que passa. Em pequenas escalas, a energia escura não surte efeito. A gravidade suprime facilmente a energia escura dentro de galáxias, sistemas estelares e sistemas planetários.
O seu corpo, a Terra e até mesmo toda a nossa galáxia estão gravitacionalmente ligados com força suficiente para resistir à expansão da energia escura. Mas em grandes escalas, a energia escura domina tudo. Aglomerados de galáxias são as maiores estruturas que a gravidade consegue manter unidas contra a energia escura. Aglomerados, contendo milhares de galáxias, estendem-se por dezenas de milhões de anos-luz e contêm a massa de milhões de bilhões de sóis. Mesmo essas estruturas massivas estão agora sendo esticadas pela expansão acelerada. O grupo local, que contém a Via Láctea e a galáxia de Andrômeda, permanecerá gravitacionalmente ligado para sempre. Daqui a aproximadamente 4 bilhões e meio de anos, estas duas galáxias vão se fundir em uma única e gigante galáxia elíptica. Mas a maioria das outras galáxias já se afasta de nós mais rápido do que nós jamais conseguiríamos alcançá-las, mesmo viajando à velocidade da luz. Atualmente, podemos observar galáxias a uma distância de até 46 bilhões de anos-luz. Mas a energia escura garante que este horizonte cósmico irá encolher com o tempo. Galáxias na borda do nosso universo observável se afastam de nós mais rápido que a velocidade da luz. No fim das contas, até mesmo grupos de galáxias próximos irão desaparecer para além do nosso horizonte cósmico. Num futuro distante, a energia escura criará um universo solitário. Cada grupo de galáxias gravitacionalmente ligado se tornará isolado em sua própria bolha de espaço em expansão. As estrelas se apagarão, buracos negros evaporarão e o universo se aproximará da entropia máxima. A energia escura continuará a afastar o espaço vazio até que o universo se torne um vácuo frio e escuro. Cientistas propuseram várias teorias sobre a natureza da energia escura. Pode ser a energia do vácuo, flutuações quânticas no espaço vazio, ou um campo dinâmico chamado quintessência. Algumas teorias sugerem que a força da energia escura pode mudar com o tempo, o que levaria a uma evolução cósmica ainda mais dramática. Mas, em comparação com o que está por vir, a energia escura é apenas um cenário para objetos cósmicos que desafiam tudo o que pensávamos saber sobre física. Um buraco negro supermassivo, chamado 3C273, brilha com a luz de 1000 galáxias Via Láctea. Embora seja menor que o nosso sistema solar, este monstro está no centro de uma galáxia distante, engolindo estrelas e gás com tal ferocidade que ofusca todos os outros objetos em sua vizinhança cósmica. A energia que ele libera em um segundo é igual àquela que o nosso Sol produz em 10 milhões de anos. Quasares são buracos negros supermassivos em sua fase de alimentação mais turbulenta. Quando galáxias colidem ou se fundem, enormes quantidades de gás são direcionadas para o buraco negro central. Esse material forma um disco de acreção superaquecido que brilha mais intensamente em todo o universo. O disco atinge temperaturas de bilhões de graus, suficientes para arrancar elétrons dos átomos e criar um plasma mais energético do que o núcleo de qualquer estrela. Mas é isso que torna os quasares verdadeiramente de tirar o fôlego. Eles alcançam essa luminosidade incrível graças à pura energia gravitacional. À medida que a matéria cai em espiral no buraco negro, a gravidade a acelera a quase a velocidade da luz. A conversão da energia potencial gravitacional em calor e luz é muito mais eficiente do que a fusão nuclear. Enquanto as estrelas convertem menos de 1% da sua massa em energia, os buracos negros podem converter mais de 30%. O quasar mais brilhante que descobrimos, designado como J0905-0014, brilha com a luminosidade de 40 trilhões de sóis. Este único objeto, alimentado por um buraco negro 20 bilhões de vezes mais massivo que o nosso Sol,
libera, a cada segundo, mais energia do que 400 bilhões de estrelas juntas. É tão brilhante que podemos vê-lo a uma distância de mais de 12 bilhões de anos-luz. Os quasares também ejetam jatos de material a uma velocidade de 99,9% da velocidade da luz. Esses jatos se estendem por milhões de anos-luz para além da sua galáxia hospedeira, criando uma emissão de rádio detectável a distâncias cósmicas. Os campos magnéticos que direcionam esses jatos são mais fortes do que tudo o que conseguimos criar na Terra. Ainda assim, eles mantêm o seu foco em distâncias que ultrapassam o tamanho de aglomerados de galáxias. A maioria dos quasares existia quando o universo era jovem e as galáxias eram menores, mais próximas umas das outras e interagiam com mais frequência. No universo primordial, fusões de galáxias ocorriam frequentemente, proporcionando farto combustível para os buracos negros supermassivos. Atualmente, o universo é mais rarefeito, por isso, os quasares são muito mais raros. O buraco negro central da Via Láctea está atualmente faminto, consumindo menos material do que um asteroide típico por ano. Quando um quasar finalmente esgota a sua reserva de combustível, ele se apaga, tornando-se uma galáxia comum com um buraco negro supermassivo adormecido no seu centro. Cada grande galáxia que observamos hoje provavelmente passou por uma fase de quasar há bilhões de anos. O buraco negro supermassivo no centro da nossa galáxia representa o que restou após o fim da nossa própria era de quasares. Mas, comparado com o que está por vir, mesmo esses faróis cósmicos são apenas vizinhos próximos. O quasar conhecido mais próximo está a uma distância de 3,2 bilhões de anos-luz da Terra. Mesmo que você pudesse viajar à velocidade da luz, a viagem levaria 3,2 bilhões de anos. Mas o universo tem apenas 13,8 bilhões de anos. Isso significa que você poderia ter começado sua jornada quando as primeiras estrelas estavam se formando e ainda assim não teria percorrido nem metade do caminho. Essa distância representa algo profundo sobre a estrutura do espaço e do tempo. Quando observamos esse quasar, o vemos como ele era há 3,2 bilhões de anos, quando a Terra era ainda um planeta jovem com apenas vida primitiva. A luz que detectamos hoje partiu desse quasar antes que a vida complexa se desenvolvesse em nossos oceanos. Mas a maioria dos quasares está muito mais longe. O quasar mais distante já descoberto, J0313-1806, existia quando o universo tinha apenas 670 milhões de anos. A sua luz viajou até nós por mais de 13 bilhões de anos. Este quasar brilhava quando as primeiras galáxias estavam apenas começando a se formar a partir de nuvens de gás primordiais. Isso é o que torna essas distâncias ainda mais surpreendentes. O próprio espaço expandia-se enquanto a luz viajava até nós. Quando este quasar distante emitiu a luz que vemos hoje, ele estava muito mais perto da nossa localização. Mas a expansão cósmica o afastou de nós durante o tempo de viagem da luz. Hoje, esse mesmo quasar está a uma distância de mais de 46 bilhões de anos-luz de nós. A tais distâncias imensas, não estamos apenas olhando para longe no espaço, estamos olhando para longe no passado. A astronomia torna-se arqueologia quando estudamos os objetos mais distantes. Cada observação de um quasar fornece um instantâneo das condições cósmicas bilhões de anos atrás. Nós podemos literalmente ver o universo amadurecer diante dos nossos olhos. A luz de quasares distantes também se estende pela expansão cósmica durante a sua viagem. Esse alongamento, chamado de desvio para o vermelho cosmológico, torna a luz mais avermelhada e mais fraca até o momento em que ela alcança a Terra.
A luz de alguns quasares alongou-se tanto que a radiação ultravioleta se torna infravermelha no momento da nossa detecção. O estudo de quasares a diferentes distâncias permite aos astrônomos mapear a evolução cósmica. Podemos observar como buracos negros supermassivos cresceram ao longo do tempo, como se deu a formação de galáxias e como a velocidade de expansão do universo mudou. Cada quasar funciona como uma máquina do tempo, preservando informações sobre as condições cósmicas da sua época. Para a detecção dos quasares mais distantes, foram necessários os telescópios mais potentes do universo. O telescópio espacial Hubble mal consegue resolvê-los como fontes pontuais. O telescópio espacial James Webb, com o seu grande espelho e capacidades infravermelhas, está a descobrir quasares ainda mais distantes, que se formaram quando o universo tinha apenas algumas centenas de milhões de anos. Mas, em comparação com o que está por vir, estes faróis individuais não passam de postes de luz numa cidade cósmica que estamos apenas a começar a mapear. O quasar J031-3-1806 é visível a uma distância de 46 bilhões de anos-luz. Este farol cósmico tem emitido energia através do espaço há mais de 13 bilhões de anos, e a sua luz ainda é suficientemente brilhante para registrar fotões individuais nos nossos telescópios mais sensíveis. Se este quasar estivesse no centro do nosso sistema solar, ele pareceria mais brilhante que o Sol, apesar de ser uma fonte pontual. Mas a verdadeira força dos quasares reside na sua capacidade de iluminar a estrutura em larga escala do universo. À medida que a luz de um quasar viaja por distâncias cósmicas, ela atravessa nuvens de gás e poeira que deixam no espectro marcas na forma de linhas de absorção. Essas linhas de absorção mapeiam a distribuição da matéria por todo o universo, como um código de barras cósmico. A floresta Lyman Alpha representa uma das ferramentas mais importantes da astronomia para mapear o universo primordial. Quando a luz de um quasar passa através de nuvens de hidrogênio, ela cria uma série de linhas de absorção que se assemelham a uma floresta de linhas verticais no espectro. Cada linha representa uma nuvem de gás entre nós e o quasar. Ao estudar milhares de espectros de quasares, os astrônomos podem mapear como a matéria estava distribuída quando o universo era jovem. Os quasares também servem como faróis cósmicos para detectar matéria invisível. Quando a luz de um quasar passa perto de um objeto massivo, o lenteamento gravitacional curva a luz e cria múltiplas imagens do mesmo quasar. Esses sistemas de lentes gravitacionais nos permitem pesar aglomerados de galáxias e estudar a distribuição da matéria escura. Alguns quasares parecem anéis de luz perfeitos, chamados de anéis de Einstein, quando o alinhamento é preciso. Os quasares mais poderosos podem ionizar hidrogênio a distâncias de centenas de milhões de anos-luz. No universo primordial, os quasares desempenharam um papel crucial na época da reionização, quando as primeiras estrelas e buracos negros reaqueceram o hidrogênio neutro do universo até o estado de plasma. Esse processo determinou como as primeiras galáxias poderiam se formar e evoluir. Blazares representam a classe mais extrema de quasares, onde um dos jatos relativísticos está apontado diretamente para a Terra. Esses objetos podem mudar sua luminosidade em centenas de vezes em apenas dias ou semanas. Quando um blazar irrompe, ele pode temporariamente se tornar o objeto mais brilhante no céu de raios gama, eclipsando tudo o mais nesse intervalo de energia. Os radiotelescópios conseguem detectar jatos de quasares a distâncias ainda maiores do que os telescópios ópticos conseguem ver o motor central.
Alguns jatos de quasares permanecem colimados a distâncias de milhões de anos-luz, mantendo a sua estreita direcionalidade, apesar de viajarem pelo espaço intergaláctico. A física dessa colimação ainda intriga os astrofísicos. Os quasares também forneceram alguns dos testes mais precisos da teoria da relatividade geral de Einstein. As órbitas de estrelas em torno de buracos negros supermassivos que alimentam os quasares experimentam a dilatação do tempo e o desvio gravitacional para o vermelho, exatamente como Einstein previu. Alguns sistemas de quasares exibem variações periódicas causadas por efeitos relativísticos no disco de acreção. Mas, comparado ao que está por vir, mesmo esses faróis cósmicos são apenas estrelas isoladas numa teia que abrange todo o universo. O vácuo do espaço contém energia escura em quantidade suficiente para ultrapassar, em massa, todas as estrelas, planetas, nuvens de gás e buracos negros do universo, observável em mais do que o dobro. Essa energia invisível preenche cada polegada cúbica do espaço vazio e impulsiona a expansão acelerada que, no fim das contas, determinará o destino de tudo o que existe. A energia escura constitui 68% da massa-energia total do universo. Toda a matéria que podemos ver, estrelas, galáxias, gás e poeira, representa apenas 5% do inventário cósmico. Mesmo com a adição de matéria escura, o conteúdo total de matéria atinge apenas 32%. A maior parte do nosso universo é feita de algo que não podemos ver, não podemos tocar e mal compreendemos. Mas eis o que torna a energia escura fundamentalmente diferente da matéria. Ela não se condensa e não forma aglomerados. Enquanto a matéria forma estrelas, planetas e galáxias, graças à atração gravitacional, a energia escura permanece perfeitamente homogênea por todo o espaço. Cada metro cúbico de espaço vazio contém exatamente a mesma quantidade de energia escura que qualquer outro metro cúbico, independentemente da localização. A densidade de energia da energia escura é incrivelmente pequena para os padrões cotidianos. Cada metro cúbico de espaço vazio contém energia escura equivalente a apenas 6 átomos de hidrogênio. Mas quando você multiplica essa minúscula densidade pelo vasto volume do espaço, a energia total torna-se colossal. O universo observável contém 10 elevado à 87ª potência metros cúbicos de espaço, o que torna a energia escura o componente dominante da realidade cósmica. A energia escura atua como uma constante cosmológica, fornecendo uma força repulsiva que se opõe à gravidade em grandes escalas. Einstein introduziu inicialmente este conceito para explicar um universo estático e depois chamou-lhe o seu maior erro quando Hubble descobriu a expansão cósmica. Agora sabemos que Einstein, por acaso, estava certo. O universo contém de facto uma constante cosmológica, mas esta provoca uma aceleração e não um equilíbrio estático. A aceleração provocada pela energia escura começou a dominar a evolução cósmica há cerca de 5.000 milhões de anos. Antes desta transição, a gravidade abrandava a expansão resultante do Big Bang. Desde que a energia escura assumiu o controle, a velocidade de expansão tem crescido constantemente. Esta aceleração determina que aglomerados de galáxias constituem as maiores estruturas que alguma vez se formarão. As observações atuais mostram que a força da energia escura permaneceu constante ao longo de toda a história cósmica. Se isto continuar, o universo irá expandir-se exponencialmente num futuro distante. As galáxias para além do nosso grupo local acabarão por desaparecer para lá do nosso horizonte cósmico. As estrelas extinguir-se-ão, os buracos negros evaporar-se-ão e o universo aproximar-se-á da entropia máxima.
Teorias alternativas sugerem que a energia escura pode ser dinâmica e não constante. Modelos de quintessência propõem que a força da energia escura pode variar com o tempo, levando a diferentes futuros cósmicos. Algumas teorias até sugerem que a energia escura poderia inverter a sua direção, forçando o universo a colapsar num grande colapso. Mas, comparada com o que está por vir, a energia escura é apenas o pano de fundo onde se formaram as maiores estruturas do universo. O grupo local de galáxias estende-se por 10 milhões de anos-luz e contém mais de 80 galáxias individuais. E, no entanto, ocupa menos de 1% do espaço dentro de um vazio cósmico típico. Estes vazios, ou voids, representam as maiores estruturas do universo. Regiões onde a energia escura afastou a matéria de forma tão eficaz que as galáxias se tornaram ilhas raras, espalhadas por um vazio imenso. Os vazios cósmicos contêm menos de 1/10 da densidade média de matéria encontrada em outras partes do universo. O maior vazio conhecido, o vazio de Boötes, estende-se por 330 milhões de anos-luz e quase não contém galáxias. Se a Via Láctea estivesse no centro deste vazio, não teríamos descoberto outras galáxias antes dos anos 1990, o que teria mudado completamente a nossa compreensão da história cósmica. Mas os vazios não estão completamente vazios. Eles contêm uma rede rarefeita de filamentos gasosos e galáxias anãs ocasionais. As galáxias que existem nos vazios frequentemente demonstram propriedades incomuns. Geralmente são menores, mais azuis e mais ativas na formação de estrelas do que as galáxias em regiões mais densas. O isolamento permite que se desenvolvam de forma diferente das galáxias incorporadas em aglomerados ricos. As fronteiras dos vazios são definidas por folhas e filamentos de galáxias que formam a teia cósmica. Essas estruturas contêm a maior parte da matéria comum do universo organizada em redes que se estendem por centenas de milhões de anos-luz. Aglomerados de galáxias formam-se onde vários filamentos se cruzam, criando os nós dessa teia cósmica. Nosso grupo local está dentro de um filamento que conecta o aglomerado de Virgem ao aglomerado de Fornax. Esse filamento cósmico faz parte de uma estrutura maior chamada superaglomerado local, que se estende por 110 milhões de anos-luz. Mas mesmo essa estrutura colossal representa apenas uma minúscula fração da escala total da teia cósmica. A teia cósmica surgiu de minúsculas flutuações de densidade no universo primordial. A matéria escura começou a se aglomerar primeiro, porque não interagia com a radiação. A matéria comum mais tarde caiu em poços gravitacionais, criados pela matéria escura, formando as primeiras estrelas e galáxias ao longo desses filamentos cósmicos. Simulações computacionais mostram que a teia cósmica possui uma estrutura hierárquica. Filamentos menores se conectam aos maiores. Eles se unem em camadas e paredes ainda maiores. As maiores delas, como a Grande Muralha de Sloan, se estendem por mais de 1 bilhão de anos-luz. Estas são algumas das maiores estruturas coesas que podem existir em nosso universo em expansão. A distribuição da matéria na teia cósmica obedece a leis matemáticas que vemos em bolhas de sabão ou em redes neurais. Enormes vazios, ou voids, são cercados por finas paredes de matéria e nos pontos de intersecção dessas paredes encontram-se nós densos. Se olharmos o universo nas maiores escalas, ele parecerá uma gigantesca espuma cósmica. Mas mesmo essas redes cósmicas são apenas o arcabouço para estruturas que desafiam nossa compreensão sobre o quão grandes os objetos podem ser no universo. Os filamentos cósmicos se estendem por centenas de milhões de anos-luz, formando os maiores elementos estruturais do universo.
Esses filamentos de matéria escura e gás ligam aglomerados de galáxias como uma gigantesca teia tridimensional. O filamento que abriga o nosso grupo local de galáxias estende-se por 500 milhões de anos-luz. No entanto, é apenas um filamento numa rede que abrange todo o universo observável. Filamentos individuais podem conter uma massa equivalente a 10 trilhões de sóis, espalhada por distâncias que a luz levaria centenas de milhões de anos para percorrer. Apesar do seu tamanho colossal, os filamentos são surpreendentemente finos, geralmente com apenas alguns milhões de anos-luz de largura. Isso cria estruturas com uma proporção comprimento-espessura mais extrema do que a de um cabelo humano. Mas é isto que torna os filamentos cósmicos tão importantes. Eles são as verdadeiras autoestradas pelas quais as galáxias viajam e crescem. A matéria flui através dessas estruturas de regiões de baixa densidade para nós densos, onde os aglomerados de galáxias se formam. Este sistema de transporte cósmico funciona há mais de 13 bilhões de anos, alimentando continuamente com matéria as maiores estruturas gravitacionais. O superaglomerado Peixes-Baleia é uma das maiores estruturas filamentosas que podemos observar. Este filamento cósmico estende-se por mais de 1 bilhão de anos-luz e contém milhares de grupos de galáxias alinhados em uma linha quase reta. Nosso grupo local situa-se em uma de suas bordas, o que nos dá a oportunidade de ver sua escala gigantesca de lado. Observações recentes permitiram pela primeira vez detectar diretamente gás nos filamentos cósmicos. Telescópios de raios-x encontraram plasma com temperaturas de milhões de graus, preenchendo o espaço entre os aglomerados de galáxias. Isso confirmou as previsões teóricas sobre o gás quente na teia cósmica. Este plasma contém mais da metade de toda a matéria comum no universo, escondida no vácuo quase completo entre as galáxias. Os filamentos cósmicos também direcionam fluxos de matéria escura em escalas que não podem ser observadas diretamente. Modelagens computacionais mostram como a matéria escura corre ao longo dessas estruturas a uma velocidade de milhares de quilômetros por segundo. Quando esses fluxos convergem nos pontos de intersecção dos filamentos, eles criam os aglomerados de galáxias mais massivos do universo. A formação dos filamentos cósmicos começou nas primeiras centenas de milhões de anos após o Big Bang. Minúsculas flutuações quânticas no universo primordial serviram como sementes a partir das quais a teia cósmica de hoje cresceu. O padrão que observamos hoje guarda informações sobre o estado do universo quando sua idade era inferior a 1% da atual. Alguns filamentos contêm subestruturas surpreendentes. Por exemplo, a cadeia Perseu-Peixes inclui muitos aglomerados de galáxias, conectados por pontes de galáxias e gás. Essas pontes mostram que os filamentos cósmicos podem ter uma organização interna complexa e não serem apenas linhas retas. Mas, comparado ao que vem a seguir, mesmo estas autoestradas cósmicas são apenas infraestrutura, sustentando os maiores objetos individuais de todos os existentes. A Grande Muralha, Hércules Corona Borealis, estende-se por 10 mil milhões de anos-luz, o que a torna a maior estrutura conhecida no universo observável. Esta muralha cósmica contém milhares de milhões de galáxias dispostas numa folha quase plana. A luz levaria 10 mil milhões de anos para atravessar de ponta a ponta. E, no entanto, mesmo este monstro é apenas uma ínfima fração do volume total do universo observável. Superaglomerados como Laniakea, ao qual pertence o nosso grupo local, tem um tamanho de 500 milhões de anos-luz e contém uma massa de 100 mil bilhões de sóis. Mas Laniakea é apenas um de milhões de superaglomerados, espalhados pelo cosmos observável. Diante da Grande Muralha,
todo o nosso superaglomerado pareceria um ponto minúsculo. Mas o que verdadeiramente nos deixa de queixo caído é o seguinte: a Grande Muralha Hércules Coroa Boreal é tão vasta que desafia a nossa compreensão da formação de estruturas cósmicas. Modelos teóricos prevêem que objetos de tal magnitude não deveriam existir, pois, desde o Big Bang, a gravidade simplesmente não teve tempo suficiente para os agrupar. A existência desta muralha insinua que os nossos modelos de evolução do universo estão incompletos. A Grande Muralha é composta por explosões de raios gama e aglomerados de galáxias, dispostos num padrão que persiste ao longo de bilhões de anos-luz. Essas explosões de raios gama marcam os locais de morte de estrelas massivas e de formação de buracos negros, delineando a distribuição oculta da matéria. Para detectar esta estrutura, foi necessária uma análise estatística de milhares de explosões cósmicas a enormes distâncias. Foram propostas estruturas ainda mais misteriosas, mas a sua existência permanece controversa. Um ponto frio na radiação relíquia pode ser um supervazio com um diâmetro de 1,8 bilhão de anos-luz. Se isso se confirmar, estamos diante de uma ausência de matéria em escalas diante das quais até a Grande Muralha empalidece. O ponto se apresenta como uma região ligeiramente mais fria na radiação remanescente do Big Bang. Entre outros candidatos a megaestruturas estão a Grande Muralha de Sloan, com uma extensão de 1,37 bilhão de anos-luz, e a Muralha do Polo Sul, descoberta em 2019, que se estende por 1,4 bilhão de anos-luz. Cada descoberta como essa expande os limites do que considerávamos possível na formação do cosmos. A existência de estruturas tão colossais também impõe restrições às teorias da energia escura e da inflação cósmica. Se a energia escura fosse constante ao longo de toda a história do cosmos, estruturas acima de um determinado tamanho simplesmente não poderiam ter se formado. Objetos como a Grande Muralha são um teste da física fundamental em escalas inacessíveis em qualquer laboratório. Essas estruturas também colocam em xeque o princípio cosmológico, a premissa de que o universo é o mesmo em todas as direções, quando observado em escalas suficientemente grandes. Estruturas que ocupam uma parte significativa do universo observável desafiam essa suposição fundamental. Mas, em comparação com o que virá a seguir, mesmo essas estruturas recordistas são apenas padrões dentro de algo muito mais estranho. Se o universo é finito e fechado em si mesmo, podemos observar os mesmos objetos cósmicos muitas vezes, mesmo sem percebermos. A luz de uma galáxia pode contornar a curvatura do universo e nos alcançar de diferentes direções, criando imagens duplicadas, separadas por bilhões de anos. Isso significa que algumas galáxias em nossas imagens mais profundas do céu podem ser o mesmo objeto, fotografado em idades diferentes. A radiação cósmica de fundo nos dá a restrição mais forte sobre a forma geral e o tamanho do universo. A análise das flutuações de temperatura nesta luz antiga sugere que o universo é ou infinito ou muito maior do que a região observável. No entanto, se for finito, deve ser no mínimo 250 vezes maior do que aquilo que podemos ver. E é isto que torna a ideia de um universo finito tão vertiginosa. Criaria um efeito de salão de espelhos cósmico. Cada objeto produziria múltiplas imagens espalhadas pelo céu, e cada uma o mostraria em diferentes estágios da sua evolução. A mesma galáxia poderia parecer jovem e azul numa direção e, ao mesmo tempo, velha e vermelha noutra, representando o mesmo objeto milhares de milhões de anos depois. A detecção de tais duplicados exige uma análise estatística complexa.
os investigadores procuram correlações nas posições e propriedades das galáxias que indicariam a observação múltipla das mesmas estruturas cósmicas. A dificuldade reside em considerar a evolução cósmica. A mesma galáxia, vista bilhões de anos depois, pode parecer completamente diferente. Alguns estudos afirmam ter encontrado evidências de duplicatas cósmicas em levantamentos de galáxias e na radiação cósmica de fundo. Essas análises apontam para possíveis padrões repetidos em escalas próximas ao tamanho do universo observável. No entanto, outros cientistas contestam essas conclusões, alegando que tais padrões poderiam ter surgido devido a flutuações estatísticas aleatórias. A busca pela topologia cósmica não se limita a levantamentos de galáxias. Detectores de ondas gravitacionais podem, eventualmente, registrar uma mesma colisão cósmica de diferentes direções se o universo for fechado. Isso seria a prova mais direta de duplicação cósmica. Diferentes topologias criariam diferentes padrões característicos. Um universo fechado como um toro tridimensional daria um padrão de duplicatas. Um universo curvo, como uma esfera tridimensional, outro. As consequências de um universo finito são vastas, tanto para a física quanto para a filosofia. Isso significaria que o universo contém apenas uma quantidade finita de matéria e energia, o que vai contra algumas interpretações da mecânica quântica que exigem um espaço infinito. Mas em comparação com o que virá a seguir, a questão da topologia é apenas uma peça do quebra-cabeça para entender a verdadeira fronteira de tudo o que jamais poderemos ver. A radiação cósmica de fundo é a fronteira mais distante do universo observável. Uma esfera luminosa de luz antiga que marca o momento em que os átomos se formaram pela primeira vez e o universo se tornou transparente. Essa radiação viajou até nós por 13,8 bilhões de anos, trazendo informações sobre um tempo em que o universo tinha apenas 380 mil anos e era 1000 vezes menor do que é hoje. Antes desse momento, o universo era opaco. Elétrons livres dispersavam tão eficazmente os fótons que a luz só podia percorrer uma distância microscópica antes de ser absorvida e reemitida. Todo o cosmos cintilava com o calor da criação, mas nenhum raio de luz podia escapar e viajar pelo espaço. Nunca poderemos ver nada antes desta era usando a radiação eletromagnética. Mas é isto que torna a radiação cósmica de fundo tão surpreendente. Ela representa uma fotografia de infância de todo o universo, quando este era liso e quase homogêneo. As minúsculas flutuações de temperatura que observamos, apenas algumas milionésimas de grau, são as sementes que, por fim, cresceram para se tornar galáxias, estrelas e planetas. Cada estrutura que vemos hoje começou como uma ondulação microscópica nesta luz antiga. A superfície do último espalhamento, de onde veio esta luz devido à expansão cósmica, agora está a 46 bilhões de anos-luz de nós. Os átomos que emitiram esta luz, desde então fizeram parte de milhares de milhões de gerações de estrelas e galáxias. Parte desse hidrogênio que criou a radiação cósmica de fundo talvez esteja agora no seu corpo. Esta radiação antiga preenche uniformemente todo o universo. Em cada centímetro cúbico de espaço vazio, contém cerca de 400 fotões da radiação cósmica de fundo, remanescentes do Big Bang. Devido à expansão do universo, estes fotões deslocaram-se da luz visível para o espectro de micro-ondas. O que outrora brilhava com a intensidade da superfície do Sol, agora parece um fraco brilho de rádio. A radiação cósmica de fundo é quase perfeitamente homogênea. A sua temperatura por todo o céu oscila em apenas 1/100º de milésimo. Esta incrível uniformidade cria o problema do horizonte. Regiões que nunca deveriam ter contactado umas com as outras
têm a mesma temperatura. A teoria da inflação cósmica resolve este enigma ao supor que todo o espaço observável já foi menor que uma partícula subatômica. Medições precisas desta radiação de fundo permitiram determinar, com uma precisão sem precedentes, os parâmetros fundamentais do cosmos. Estudando as propriedades estatísticas destes fotões antigos, sabemos a idade, a densidade, a composição e a geometria do universo. A radiação cósmica de fundo tornou-se a pedra de roseta da cosmologia. Mas, comparado com o que virá a seguir, esta última fronteira de observação é apenas o início de mistérios cósmicos que se estendem muito além do que alguma vez poderemos ver. Os fotões da radiação cósmica de fundo viajaram através do espaço durante 13,7 mil milhões de anos. Mas eles não começaram a sua jornada no instante do Big Bang. Estes fotões foram criados quando o universo arrefeceu o suficiente para que os eletrões se combinassem com os prótons e formassem os primeiros átomos neutros de hidrogênio. Antes deste evento, denominado recombinação, o universo era um plasma quente e denso que retinha toda a radiação eletromagnética. O momento da recombinação ocorreu em todo o cosmos simultaneamente quando o universo atingiu uma temperatura de cerca de 3.000 graus. Neste momento crítico, os elétrons puderam finalmente ligar-se aos núcleos atômicos e já não eram mais arrancados por fótons energéticos. O universo tornou-se subitamente transparente e a luz pôde, pela primeira vez, viajar livremente. E é isso que torna esta luz ancestral tão incomum. Ela carrega consigo um registro perfeito do estado do cosmos naquele momento crucial. Cada fóton da radiação cósmica de fundo preserva informações sobre a densidade, a temperatura e a composição do universo primordial. Estes fótons são a luz mais antiga que existe, mais velhos do que qualquer estrela ou galáxia. Originalmente, esta luz foi emitida a uma temperatura comparável à superfície do Sol e brilhava com uma cor laranja avermelhada intensa por todo o céu. Mas a expansão cósmica esticou esses fótons durante sua viagem, deslocando-os da luz visível para a faixa de micro-ondas. A radiação, que outrora brilhava com intensidade estelar, agora parece ondas de rádio tênues, captadas apenas por instrumentos sensíveis. Telescópios modernos podem mapear essa radiação de fundo com uma precisão incrível. O satélite Planck mediu as flutuações de temperatura em todo o céu com uma precisão de milionésimos de grau. Essas minúsculas flutuações são as oscilações quânticas da era inflacionária, esticadas a escalas cósmicas pela rápida expansão do espaço. Padrões de polarização na radiação cósmica de fundo fornecem informações adicionais sobre o universo primordial. Esses padrões guardam evidências de ondas gravitacionais da inflação cósmica, ondas sonoras que se propagavam no plasma primordial e campos magnéticos que existiam durante a recombinação. A radiação cósmica de fundo também serve como iluminação de fundo para o estudo do universo posterior. Quando esta luz ancestral passa através de aglomerados de galáxias, ela é ligeiramente distorcida pelo gás quente devido ao efeito Sunyaev-Zeldovich. Estas distorções permitem aos astrônomos detectar aglomerados de galáxias e mapear suas propriedades ao longo do tempo cósmico. Algumas regiões do espaço projetam sombras na radiação cósmica de fundo, onde a matéria intermediária absorveu ou dispersou fótons ancestrais. Estas sombras delineiam a estrutura em larga escala do universo e servem como uma confirmação independente da distribuição da matéria escura. Mas, comparado com o que está por vir, esta luz ancestral ilumina apenas a parte observável do universo, que se estende muito além do nosso horizonte cósmico.
o universo observável é apenas uma bolha minúscula dentro do cosmos, que pode estender-se infinitamente em todas as direções. Nós só podemos ver a luz que teve tempo de nos alcançar desde o Big Bang. Isso cria um limite esférico a 46 bilhões de anos-luz de nós. Além deste horizonte cósmico, reside ainda mais do universo, potencialmente infinito, que permanecerá para sempre oculto do nosso olhar. A luz da borda do nosso universo observável viajou até nós por 13,8 bilhões de anos. Mas nesse período, a expansão cósmica arrastou essas regiões distantes muito mais para longe. As galáxias que emitiram a radiação cósmica de fundo que vemos hoje estão agora a 46 bilhões de anos-luz de nós, muito além do alcance de onde poderemos chegar um dia. Mas eis o que torna o verdadeiro tamanho do universo tão surpreendente. A teoria da inflação cósmica sugere que todo o universo é muito maior do que a parte que podemos observar. Na primeira fração de segundo após o Big Bang, o espaço expandiu-se exponencialmente, esticando uma região menor que um próton até o tamanho de uma toranja em menos de um trilionésimo de um trilionésimo de um trilionésimo de segundo. Pelas estimativas mais conservadoras, todo o universo é pelo menos 10 à 23ª potência vezes maior do que a parte observável. Isso significa que, se o universo observável fosse comprimido ao tamanho de uma lâmpada, o universo verdadeiro ainda seria maior do que a Terra. Modelos de inflação mais extremos sugerem que o universo pode ser infinitamente grande, contendo uma quantidade infinita de matéria e energia. Um universo infinito conteria uma quantidade infinita de cópias de tudo, incluindo duplicatas exatas de você, da Terra e de toda a nossa região observável. As leis da probabilidade garantem que cada combinação possível de matéria ocorrerá um número infinito de vezes em um espaço infinito. Isso leva à estranha conclusão de que existe uma quantidade infinita de versões de você lendo exatamente estas palavras agora mesmo. Mesmo que o universo seja finito, ele é quase certamente muito maior do que podemos observar. Medições atuais indicam que, se o universo tiver uma curvatura positiva e um volume finito, ele deve ser pelo menos 400 vezes maior do que a nossa bolha observável. Já um universo com curvatura negativa ou geometria plana pode ser infinito. O horizonte cósmico também cresce com o tempo, à medida que a luz chega até nós de regiões cada vez mais distantes. A cada ano, o raio do nosso universo observável aumenta em um ano-luz. Mas a expansão acelerada do cosmos significa que galáxias além de um certo limite afastam-se de nós mais rápido do que a velocidade da luz, criando regiões que nunca veremos, por mais que esperemos. Observações futuras podem fornecer evidências indiretas do verdadeiro tamanho do universo. Ondas gravitacionais podem potencialmente transportar informações de além do nosso horizonte cósmico, e a inflação cósmica pode ter deixado na radiação cósmica de fundo vestígios que limitam o volume total do universo. Mas, em comparação com o que virá a seguir, até mesmo o universo infinito pode ser apenas uma bolha em algo muito mais grandioso. Para lá do nosso horizonte cósmico, estende-se ainda mais espaço, mais galáxias e mais estruturas cósmicas, potencialmente a perder-se na infinitude em todas as direções. Essa região inatingível obedece às mesmas leis da física, contém os mesmos tipos de estrelas e planetas e talvez os mesmos padrões que observamos na nossa vizinhança cósmica. Mas nunca saberemos ao certo o que existe nessas regiões para sempre ocultas. Se o universo é infinito, então em algum lugar para lá do nosso alcance visual existe toda e qualquer combinação possível de matéria.
Haverá regiões onde as estrelas nunca se formaram, deixando o cosmos eternamente escuro. Em outras regiões, podem existir aglomerados de galáxias muito mais densos do que qualquer coisa que exista na nossa bolha observável. Algumas regiões poderiam ter evoluído de maneira completamente distinta, caso os valores locais das constantes físicas variassem ao longo de distâncias cósmicas. Mas é isso que torna o universo inobservável tão cativante. Ele pode conter as respostas para as nossas mais profundas questões sobre a estrutura do cosmos. As maiores estruturas que observamos, as grandes paredes e os superaglomerados, podem ser apenas pequenas frações de padrões ainda mais vastos, estendendo-se para lá do nosso horizonte. A verdadeira teia cósmica pode ser muito mais grandiosa do que tudo o que somos capazes de conceber. A teoria da inflação eterna sugere que o nosso universo observável é apenas uma bolha numa multiverso infinita. Nesse cenário, a inflação cósmica nunca cessou por completo, continuando a gerar novas regiões do espaço a uma velocidade exponencial. O nosso Big Bang é apenas um evento localizado, onde a inflação cessou, permitindo que a matéria e a energia se condensassem em estrelas e galáxias. Cada bolha inflacionária teria sua própria física, definida pela maneira como os campos fundamentais se estabeleceram em seus valores atuais. Em algumas bolhas, a gravidade poderia ser mais forte, fazendo com que as estrelas se formassem mais facilmente, mas se consumissem mais rapidamente. Em outras, as forças eletromagnéticas poderiam ser mais fracas, não permitindo que átomos sequer se formassem. A maioria das bolhas, provavelmente, seriam totalmente impróprias para qualquer forma de estrutura ou vida. As fronteiras entre as diversas bolhas inflacionárias representariam as transições mais dramáticas no multiverso, onde duas bolhas com física diferente se chocam. Na fronteira, fenômenos exóticos poderiam ocorrer, diferentes de tudo em nossa física local. Tais colisões de bolhas poderiam deixar vestígios em nossa radiação cósmica de fundo. Embora a detecção de tais evidências permaneça altamente especulativa. Algumas teorias sugerem que no universo não observável podem existir outras dimensões de espaço e tempo. A teoria das cordas admite até 11 dimensões, embora no nosso domínio apenas as 13 espaciais se manifestem em grande escala. Para lá do nosso horizonte, o espaço pode desdobrar-se em dimensões superiores, criando geometrias que são impossíveis de conceber a partir da nossa perspectiva limitada. O universo não observável levanta também questões profundas sobre a natureza do conhecimento científico. Se nunca pudermos observar ou interagir com essas regiões, poderão elas ser consideradas objetos legítimos para a investigação científica? A resposta poderá determinar se a cosmologia permanecerá uma ciência física ou se tornará um ramo da filosofia. Mas, em comparação com o que está por vir, mesmo o espaço infinito pode representar apenas um aspecto da verdadeira escala da realidade cósmica. A inflação cósmica expandiu uma região menor que um próton até o tamanho de uma toranja, em apenas 10 elevado a menos 35 segundos após o Big Bang. Esta expansão exponencial aumentou o tamanho do universo em pelo menos 10 elevado a 26ª potência vezes, transformando flutuações quânticas em sementes de galáxias e criando mais espaço do que jamais poderíamos explorar. A era da inflação resolveu o problema do horizonte ao tomar uma região minúscula, causalmente ligada e esticá-la até escalas cósmicas. Cada parte do nosso universo observável já esteve em contato próximo, sendo menor que uma partícula subatômica. Isso explica por que a radiação cósmica de fundo tem a mesma temperatura em todas as direções, embora venha de regiões que jamais poderiam ter trocado informações. Mas eis
o que torna a inflação verdadeiramente estonteante. Ela sugere que o nosso universo observável é uma fração infinitesimal do que a inflação criou. A região que sofreu inflação era pelo menos 10 elevado à 23ª potência vezes maior do que aquilo que podemos observar hoje. Imagine que você está inflando um balão até o tamanho da Terra, e então percebe que todo o nosso cosmos observável ocuparia, na superfície desse balão, uma área menor que a de um único átomo. A maior parte do universo criada durante a inflação jaz para sempre além do nosso horizonte cósmico. Esse espaço inflacionado contém a mesma física e, provavelmente, os mesmos tipos de estruturas que observamos localmente. Lá podem existir incontáveis cópias da Via Láctea, incontáveis versões da Terra e incontáveis seres, como nós, espalhados por essa vasta região. A inflação eterna leva esse cenário à sua conclusão lógica. Se a inflação nunca cessa por completo, ela continua a criar novo espaço eternamente, a uma velocidade exponencial. O nosso Big Bang é apenas uma região local onde a inflação terminou, permitindo que a energia se transformasse em matéria e radiação. Mas a inflação continua em outros lugares, criando constantemente novos universos bolha com uma física potencialmente diferente. O volume total criado pela inflação eterna torna-se verdadeiramente infinito, contendo matéria infinita, galáxias infinitas e cópias infinitas de cada estrutura possível. Num multiverso em constante expansão, cada possibilidade quântica se concretiza em algum lugar, resultando em versões infinitas da história cósmica que se desenrolam num espaço infinito. As observações atuais fornecem suporte indireto à inflação cósmica através da planicidade, da homogeneidade e da estrutura do nosso universo observável. A radiação cósmica de fundo em micro-ondas mostra exatamente o padrão de flutuações que a teoria inflacionária prevê. Observações futuras podem detectar ondas gravitacionais primordiais, que serão uma prova direta da época da inflação. Se a inflação estiver correta, então, para a pergunta "quão grande é o universo?", há uma resposta impressionante. Ele é ou inimaginavelmente maior do que podemos observar ou literalmente infinito. De qualquer forma, tudo o que nos rodeia, cada estrela, cada galáxia, cada estrutura cósmica, é menos do que nada comparado com a verdadeira escala da realidade cósmica. O universo começou com um tamanho menor do que o ponto final desta frase, e depois cresceu para se tornar maior do que tudo.